Caracterizando agora as funções. Observa, quando eu falei em função, na definição de função para vocês, no que dizer a respeito de uma relação para caracterizar ela como função, eu disse olha para o conjunto A, só olha para o conjunto A. Não pode sobrar ninguém no conjunto A, de cada elemento do conjunto A só sai uma flecha. E a gente não deu a mínima para o que estava acontecendo no conjunto B. Agora é a hora de olhar para o B, na hora de classificar essa função, de dar a ela adjetivos, de acordo com o comportamento de chegada das flechas. Nota bem, não mais de partida, mas de chegada. Nós todos seríamos capazes de caracterizar essa relação como função, porque evidentemente de cada elemento de A só sai uma flecha e não sobra ninguém no conjunto A, beleza, isso é, portanto, uma função f. Mas essa função f tem uma particularidade. Vocês observem que o conjunto B contra domínio 1, 5 é igualzinho ao conjunto imagem da função 1, 5. Em outras palavras, não sobra nenhum elemento no conjunto B. Vocês estão vendo? Não sobrou ninguém. Todo mundo levou flechada. O 1, inclusive, levou duas. O 5 aqui levou uma só, o 1 levou duas. Isso não importa. O que importa é que está todo mundo levando flechada. Quando não sobrar no B, sobrar no B, fala bem rápido agora, quando não sobrar no B. Quando não sobrejetor, entendeu? Quando não sobrar no B, a função é sobre. Quando não sobrar no B, a função é sobre. Quando não sobrar um pagode, não sobrar no B. Que beleza daqui! Ah, que maravilha! Quando não sobrar no B, a função é sobrejetora, certo? Já sabe. Quando o contradomínio for igual à imagem, a tua função vai ser chamada de função sobrejetora. Nada a ver com o conjunto A para o conjunto A, a gente só olha para saber se a relação é função ou não é. Na hora de dar qualidade, classificar a função, a gente olha para o conjunto B. Tem um teste gráfico visual bacana para a gente verificar se um gráfico representa ou não uma função sobrejetora. O nome é bem sugestivo, como vocês estão vendo, é o teste do Suja Tudo, dá uma olhada. Para que uma função seja sobrejetora, é necessário, gente, que todos os valores de y do contradomínio estejam associados a pelo menos um valor de x. Cada um desses pontos, cada um dos pontos desse gráfico, terá um y que pertence à imagem. Então o gráfico de que eu estou falando ali, ele é semelhante a este gráfico. Ele aqui sobe, depois desce, depois sobe. O que eu quero que vocês percebam comigo é o seguinte. Se eu pegar esse ponto do gráfico aqui, esse ponto bem aqui do início do gráfico, e perguntar para ele, meu filho, quem é o teu y? Entendeu? E aí, quem é o teu y? Ele vai me dizer, meu y é só correr e olhar para cá. Tá vendo? Todo ponto tem um x, tem um y. O x pertence ao domínio, o y pertence à imagem. Foi isso que a gente negociou. Toda vez que a gente pergunta o y de um ponto, a resposta nos leva à conclusão de que aquele valor, o valor de y daquele ponto pertence à imagem. Se eu repetir esse processo para vários pontos consecutivos, eu vou perceber uma curiosidade. Meu filho, que é o teu y? Tá aqui. E o teu y? Tá aqui. E o teu? Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Eu estou pegando cada um dos pontos do gráfico e estou trazendo ele horizontalmente em relação ao eixo vertical. Porque no momento que eu faço isso, à medida em que esses pontos vão sendo indicados, vai aparecendo ao longo do eixo dos y o conjunto de valores de y que eu de fato uso para traçar esse gráfico. Em outras palavras, o conjunto de valores de y que estão relacionados com algum x. Observa bem, caso eu continuasse esse processo que eu comecei com vocês aqui no quadrinho, ao longo de toda a extensão do gráfico, a conclusão seria essa. Observa, eu conseguiria trazer todos os pontos do lado esquerdo em relação ao eixo vertical, conseguiria trazer todos os pontos do lado direito em relação ao eixo vertical, sempre trazendo horizontalmente, perguntando sucessivas vezes quem é o teu y, 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 eu chegaria à conclusão de que eu fui capaz, ao final desse processo, de sujar o eixo dos y completamente. E se eu sujei o eixo dos y completamente, isso é o sintoma definitivo de que não sobrou ninguém no eixo dos y que eu não fui capaz de sujar. Em outras palavras, a imagem da minha função é igualzinha ao meu contradomínio. Lembra? Se a imagem e o contradomínio são iguais, é sinal de que não sobrou ninguém no contradomínio. Quando não sobra ninguém no contradomínio, quando não sobra ninguém no B, a função é dita sobrejetora. Em última análise, se ao projetar o gráfico em direção de fora para dentro, assim como vocês estão vendo, em relação ao eixo dos y, vocês conseguirem sujar o eixo dos y inteiro, ao sujar tudo, vocês concluem que sim, a função é sobrejetora. Vocês devem estar pensando, mas vem cá, não vai ser sempre assim? Claro que não. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Uma função quadrática. Será que é sobrejetora? Bem simples de consultar. Traz todos os pontos do gráfico para o eixo dos y. Faz assim com o gráfico, de fora para dentro, certo? Projeta ele horizontalmente em relação ao eixo vertical. Nessas condições, vocês observam que a gente só consegue projetar o gráfico do vértice para cima. E, portanto, a imagem, nesse caso, vai começar no y do vértice e vai se estender até os confins do infinito.
infinito. A imagem, portanto, não captura todos os valores de y, porque estes valores que estão aqui embaixo sobraram no contradomínio. Eles estão disponíveis no eixo dos y, mas eles sobraram no contradomínio. E quando sobra no conjunto B, quando sobra no contradomínio, a função não é sobrejetora. Ela só será sobrejetora quando vocês conseguirem sujar tudo, e onde eu digo tudo, leia-se contradomínio da função. Não pode sobrar ninguém no contradomínio da função que vocês não sejam capazes de sujar numa circunstância como essa. Vamos lá então, F, dois pontos, R, flechinha, R, assim, beleza. F de x igual a módulo de x. Gráfico de módulo é bicudo. É esse gráfico que tem um bico aqui na origem, assim. Aí eu pergunto para você se essa função é sobrejetora. Sobrejetora. Dá uma olhada. Eu vou projetando da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, e eu só consigo projetar da origem para cima. Eu não consigo sujar todo mundo, eu só consigo sujar da origem para cima, e eu concluo, portanto, que a função não é sobrejetora, certo? Errado. Agora, errado, sabe por quê? Porque o ratão não se deu conta de que eu coloquei um sinalzinho de mais aqui embaixo do meu contradomínio só nesse exemplo. Só para alertar vocês de que, às vezes, na maldade, quem produz a questão pode sugerir uma restrição de domínio ou uma restrição de contradomínio. No momento que a gente escreve R+, a gente está estabelecendo uma restrição para o contradomínio dessa função. Lembra? Sinal de mais elimina os negativos. O que significa na prática que escrever que o contradomínio dessa função é representado pelo conjunto R+, é o mesmo na prática que remover à força o semi-eixo negativo vertical. Os números negativos deixaram de existir no meu contradomínio em função do uso desse sinalzinho de mais. E se os números negativos não existem, eu repito a pergunta, a gente conseguiu sujar todo mundo? A resposta é sim, a gente conseguiu sujar todo mundo, porque dessa vez o todo mundo está confinado aos valores positivos e ao zero. Nessa aqui eu consegui sujar todo mundo e, portanto, ela se trata, sim senhora, de uma função sobrejetora. Que brutal sacanagem!